Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite falando sobre futebol no país da Copa. Aqui comigo no estúdio, Maurício Murat, ele que é professor de Sociologia dos Esportes na Universo. Também o Luiz Léo, jornalista e professor de Marketing Esportivo da PUC do Rio. E o Pedro Trengraus, ele que é consultor da ONU para a Copa no Brasil. E neste bloco nós temos o prazer de receber pela internet, conversar com o Paulo André, ele que é zagueiro do Corinthians, também tem uma trajetória voltada para o futebol desde 1998, ele começou no São Paulo Futebol Clube. Naquela época, reza a lenda que o salário do Paulo André era cerca de R$150. Depois ele teve aí uma passagem pela França, aquela famosa dificuldade para se habituar a uma outra cultura. Depois voltou, foi campeão mundial pelo Corinthians e agora está na linha conosco. Paulo André, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu sei que você está aí na concentração em São Paulo. Nossa equipe está fazendo um grande esforço para conseguir contato com você. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu agradeço o convite, peço desculpa pelo trabalho que eu estou dando, porque a gente está online no Skype, mas o meu microfone não funciona e eu estou pelo telefone também para poder atender vocês e continuar esse debate que eu estava escutando aqui e realmente é muito qualificado e vem a calhar com tudo aquilo que o bom senso pensa e acredita como proposta para um futebol melhor, para gerar mais empregos, para colocar dinheiro na economia brasileira e para, principalmente, dar estabilidade a quase 18 mil atletas que, a partir dos estaduais, ficam desempregados ou em situação de risco. Pois é, Paulo André, nesse primeiro momento, você que também tem uma trajetória que teve ali, numa certa etapa da sua trajetória, uma decisão por estudar, né? Você é uma pessoa que está aí liderando um dos movimentos mais importantes com relação aos direitos trabalhistas, à qualidade do esporte, mas você, na sua trajetória, talvez diferente de muitos dos nossos atletas, dos formadores das categorias de base, a gente sabe que no Brasil o sonho de jogar futebol, talvez tenha sido o seu também, de se tornar ali um atleta famoso, mas a preocupação com a escola, com a formação, ela é muito difícil de vingar até o final do ensino médio, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa fase da sua vida, em que momento você percebeu que era importante estudar mais para se preparar para uma aposentadoria que normalmente acontece aos 35, 40 anos de idade. Bom, na verdade eu acabei seguindo os meus estudos meio que de forma solitária. Não é fácil você conciliar a formação de um atleta profissional em qualquer esporte brasileiro com os estudos e principalmente com os estudos de qualidade. O calendário é ruim, a parte técnica, física, ou seja, os clubes não estão estruturados para conseguir fazer com que os jogadores estejam em boas condições para assistir aulas e para evoluírem, não só como jogadores de futebol, mas como cidadãos. Eu acabei continuando a minha formação por medo de não virar jogador. Então, saí de casa muito cedo, com 14 anos, fui para o São Paulo Futebol Clube e todo ano, quando virava o ano, tinha teste, tinha peneira e tinha nova avaliação. E eu falava, meu Deus do céu, eu estou com 16 anos, 17, 18, e eu não sei se esse negócio vai dar certo. E eu vi o meu irmão entrando na faculdade, meus amigos de Campinas também seguindo esse caminho. E eu, por medo de não dar certo, eu acabei pegando os livros e estudando. E tomei gosto pela leitura, fui me aprofundando em alguns temas. E, felizmente, hoje, depois de mais de 10 anos, eu consigo colher alguns frutos e tenho tido certa notoriedade por ser um pouco diferente da categoria. Mas, de qualquer forma, eu entendo que a formação educacional da maioria dos jogadores ela é deficitária, seja ela pública ou privada, né, quando alguns clubes oferecem esse ensino, porque realmente é muito difícil, como eu disse, conciliar o estudo com o esporte no Brasil. Pois é, devido ao modelo de formação. Um dos frutos, né, que você está colhendo nesse momento, obviamente, a gente pode falar um pouquinho mais diretamente do movimento Bom Senso Futebol Clube, né? Você está aí junto com outros atletas da Série A, do Campeonato Brasileiro, dos atletas mais experientes, né? A gente está aí ouvindo as manifestações do Bom Senso. Queria que você pudesse fazer uma reflexão, Paulo André, sobre praticamente o ano de 2014, um ano com Copa no Brasil, um ano em que um Bom Senso Futebol Clube já deixou claro que vai avançar mais nas discussões. A gente sabe que a Copa São Paulo de Futebol Júnior está acontecendo, mais de 100 clubes participando dessa competição, muitos jovens com até 19 anos participando dessa competição e, como você mesmo falou, passado ali os campeonatos estaduais, há uma incerteza para o futuro desses jogadores. Queria que você falasse um pouquinho para o público que está nos ouvindo, o que o Bom Senso está prevendo para esse ano, até com a sinalização de greves, e de que maneira vocês entendem que o envolvimento com outros atletas, além das séries A e B, que fazem parte de uma grande quantidade de jogadores que não recebem salários tão voluptuosos, possa se envolver numa discussão tão importante como essa. Bom,
Bom, a gente trabalhou bastante no mês de dezembro para estruturar o movimento, para poder definir as duas propostas, né, que são o carro-chefe do movimento, o fair play financeiro e o calendário do futebol brasileiro a partir de 2015. Nós sabíamos que o ano de 2014 praticamente estava perdido devido ao número de jogos, devido à Copa do Mundo e principalmente a proximidade com que a gente iniciou as nossas reclamações. Então, desde o princípio a gente disse isso. Nós aceitaríamos jogar 2014 e passar por todas as dificuldades para, desde 2015, houvesse mudanças efetivas e que fossem benéficas para todos, não só para os atletas da elite, mas principalmente para os atletas de times do interior, que não tem calendário o ano inteiro. A gente deve agora, nas próximas semanas, se reunir para definir exatamente quando a gente começa a nossa movimentação, mas ela está praticamente pronta e vem site com as duas propostas completas, vem vídeos, vem declarações, vem inúmeras outras ações que a gente acredita que vai fazer com que o torcedor comum, os dirigentes e todos os interessados entendam bem a proposta e possam ou não apoiá-la. Mas, sem dúvida nenhuma, ela é super legítima e eu espero que as pessoas, antes de criticar ou antes de achar que é uma elite que está reclamando seus próprios direitos e quer jogar menos e receber o mesmo salário, possam entender a proposta e ler os manifestos que têm sido divulgados, mostrando que os próprios jogadores da elite aceitam receber menos desde que o fair play seja implantado e seja efetivo. Uma última pergunta, Paulo André, até para te liberar aí para voltar para a concentração, a gente sabe que o tempo está curto para você poder participar do programa. A tendência do bom senso a partir de 2014, 2015, me corrija se eu estiver errado, é se transformar numa associação? Esse movimento veio para ficar? É um movimento de longo prazo? Ou é um movimento, a gente sabe que houve manifestações no Brasil em 2013, a gente sabe que o povo está na rua pedindo benefícios. Como é que você compara ali a atuação a médio e longo prazo do bom senso, né? Tendo em vista a organização de campeonatos, discussões sobre direitos? A gente está num momento de efervescência, mas ele veio para ficar? Ele vai ter CNPJ? Ele vai virar uma associação? O que você prevê aí de futuro para o movimento? Ele tem tudo para virar, eu acho que é um movimento que veio para ficar. Nós sabemos que o futebol brasileiro tem dezenas de problemas que podem ser, com ideias, com diálogos melhorados e desenvolvidos. Nós levantamos as duas primeiras, nós pediremos aos torcedores também que nos ajudem a construir a terceira bandeira, que é exatamente sobre a violência nos estádios, sobre a acessibilidade, sobre o preço dos ingressos, horários dos jogos. A gente acredita que esses são pontos fundamentais também, para que a gente faça um espetáculo melhor para todos. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de atleta. E o atleta tem disciplina, tem resistência, tem perseverança. E acho que para o movimento continuar de pé e continuar agregando valor como tem sido o bom senso até aqui, ninguém melhor do que atleta para conduzir isso. Paulo André, zagueiro do Corinthians, um dos porta-vozes do Bom Senso Futebol Clube. Muito obrigado pela sua participação para os telespectadores, internautas e nossos convidados aqui do Canal Futura. Sorte para você nesse ano de 2014. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez peço desculpa pela dificuldade de comunicação, mas parabéns pelo programa e pela discussão que estava em altíssimo nível. Muito obrigado. Boa noite, Paulo André. Vamos trazer então essa discussão que o Paulo André trouxe, né? Ele terminou a fala, obviamente, falando do bom senso, falando das atividades que virão para 2014, mas sinalizou também sobre um ponto muito importante, que é a violência nos estádios, né? A gente teve ali um episódio bárbaro, talvez um epicentro relacionado à violência no ano de 2014, na final do Campeonato Brasileiro, no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama, lá em Joinville. Jogo em que o Atlético Paranaense já estava cumprindo uma medida disciplinar sobre violência em estádios. Maurício, você que estuda esse tema há quase 24 anos. Eu não preciso dizer. Mas já atingiu a maioridade? Já atingiu. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre financiamento de torcida organizada, sobre punições. O que o Estado brasileiro, obviamente, deu um passo muito grande agora, que é prender algumas das pessoas envolvidas nessas ações minoritárias, mas praticamente não é possível que a gente vai ser campeão de violência nos estádios daqui para frente, né? Num país que vai sediar uma Copa do Mundo e está amadurecendo com tantas discussões, a violência não pode ter lugar, né? Pois é, já fomos campeões em 2012, bicampeões em 2013, né? E com o aumento de 2013 em relação a 2012, cerca de 1/3, 32%. Quer dizer, isso é um absurdo.
nós temos uma joia espetacular do ponto de vista cultural, econômico, do ponto de vista de visibilidade internacional, que é o futebol. Cantado em prosa e verso, em letra e música. Cantado em prosa e verso, e é conhecido no mundo inteiro. Quer dizer, na verdade, uma vez eu conheci um jornalista americano que me disse o seguinte: olha, se o futebol brasileiro fosse nos Estados Unidos, nós teríamos a segunda Hollywood. Porque não só o cinema americano não é só uma grande indústria de ponta que viabiliza mercados, que gera empregos, recursos, não. É uma questão estratégica para o modo de vida americano, para a cultura americana. Nós temos esse potencial no futebol. Isso gera empregos diretos e indiretos, recursos, cria cidadania, cria eventos culturais fantásticos como são os das torcidas. Agora, os governos, os empresários, deveriam se interessar mais por isso, no sentido de trabalhar, de investir, porque o retorno, se o investimento e as políticas públicas, se a vontade política, a tão famosa vontade política, for mínima, o retorno é evidente. Porque com todo esse desacerto que temos aí, o retorno é o que vemos. Imagina se fôssemos levar isso minimamente, como diz o caderno de encargos da FIFA, se chegarmos a alcançar 65% daquilo que podemos projetar para a Copa do Mundo, a repercussão vai até 2035 ou 2040. Portanto, é um excelente negócio. É preciso entender isso. As torcidas fazem parte desse espetáculo, que não é só econômico, mas é também econômico, que é cultural. Agora, a violência das torcidas no Brasil hoje é um problema gravíssimo, que gera, por exemplo, na nossa pesquisa, cerca de quase 70%, 68% dos torcedores que deixam de ir ao estádio declaram que deixam de ir ao estádio por causa da violência. Há outros fatores, preço, transporte, horário, etc. Mas o principal é a violência. Sobre esse 68%, Pedro e Léo, quero que vocês opinem também sobre esse ponto do debate. A gente já vai trazer um pouco da opinião dos moradores da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades sobre a Copa do Mundo. Efetivamente, do ponto de vista da legislação, nós temos ali que há a punição, né? 22 pessoas foram presas nesse episódio, só que a fiscalização da manutenção da pena fica a reboque de outras instâncias que não são as mesmas que aplicaram a colocação no cárcere, digamos assim. E aí? É claro que falta fiscalização em muitas esferas do país, mas é o caminho, mas... Acaba que o futebol é um reflexo, né, um microcosmos do país, né, que também tem suas carências e tal. Eu acho que a fala do Paulo é muito interessante porque mostra que a solução, o caminho para a violência, né, para tantos são os problemas, a violência é um dos problemas desse país, é esse menino, né, esse rapaz que buscou um caminho, conciliou um caminho de um atleta de alta performance com educação, com cidadania, né, com conhecimento, né? Quer dizer, esse é o papel do Estado, proporcionar, como o Pedro agora há pouco falou, Maurício reforçou, o Estado não pode se omitir, né, de proporcionar à população essa capacitação, né? Mas no Brasil a prática esportiva não está associada à prática educacional, né? Nossas escolas não têm quadra de futebol, diferente do que acontece nos Estados Unidos, em Cuba, em outras potências. Exatamente. A formação do estudante brasileiro categoricamente não está associada à prática esportiva, isso em grande parte. É claro que há exceções e bons exemplos. Você me permite, rapidamente, só para passar a palavra ao Pedro, onde que o nosso tempo acaba. A primeira coisa que se faz no Brasil, em grandes eventos esportivos, como foi o PAN 2007, a Copa das Confederações, é fechar as escolas. A primeira coisa. Isso para justificar uma política de mobilidade urbana Exatamente, que não foi eficiente. Como não temos uma né? política de mobilidade urbana, você retira as pessoas da rua e aí o trânsito fica um pouco melhor. Quer dizer, com escola fechada, não há política esportiva razoável no mundo. Países diferentes, de regimes diferentes, como Estados Unidos e Cuba, provaram isso. Pedro. Falta uma política pública para o esporte. Novamente, se cuida da ponta do iceberg e se esquece desse potencial. A gente fala da consequência, não trabalha na causa, né? Olha só, o esporte ele é uma ferramenta para o desenvolvimento integral da pessoa humana. As escolas onde há esporte
diminui-se a evasão escolar e melhora-se os índices de desempenho dos alunos. Esporte é uma ferramenta para a saúde. As pessoas adoecem menos. Aliás, investir em saúde... muito clara, né? Todo projeto social de esporte tem essa mesma discurso, né? Investir em saúde não é construir hospital, só tem doente lá. Investir em saúde é prática esportiva para a população, qualidade de vida, saneamento básico, enfim. Nessas horas... Longevidade, é que a gente tem que refletir sobre qual é o papel do Estado no esporte. É ficar discutindo as questões que tocam simplesmente à elite do futebol brasileiro, porque é a que traz mais atenção, ou não? Ou é ter realmente uma política pública para todos, integrada à escola? Quer dizer, essa reflexão tem que ser feita. O Brasil tem hoje um Ministério do Esporte com muito recurso, com muita proeminência, mas não tem uma política nacional de esporte o Brasil hoje definida. investe cerca de 4% do PIB em educação, né? Já há um movimento mais forte para que esse investimento passe para 10%, até com royalties do petróleo, o que já seria um grande passo. Mas tem que estar atrelado à infraestrutura esportiva dentro dessa lógica, né? E novamente, não apenas ao esporte de alto rendimento, mas ao esporte como um instrumento integrado à educação. Aliás, através do esporte se trabalha valores éticos, morais, habilidades de convivência humana, que são fundamentais. Coletividade, Olha, né? Dividir, competir. Nos índices de empregabilidade, vale muito mais a sua capacidade de conviver no ambiente de trabalho do que a sua habilidade técnica específica. E o esporte favorece isso. O esporte favorece isso. Aceitação de regras, de limites, exatamente. Trabalhar em equipe. E outra coisa, o esporte de alto rendimento, ele deve ser o resultado de uma política global esportiva de base. Que falta no Brasil. É o que falta no Brasil. Não dá para falar sobre isso sem falar sobre a trajetória inteira. Deixa eu chamar só o nosso próximo VT, que é uma enquete com cidadãos do Rio de Janeiro e de outros estados sobre o que eles estão achando que a Copa do Mundo deixará em suas cidades. É bem interessante, vamos dar uma olhadinha. Está trazendo bastante obras para lá e, bem, que dá para perceber bem mais visível é isso. Nós temos diversos outros meios aqui no Rio de Janeiro, ou melhor, diversas outras áreas em que esse dinheiro, isso é opinião própria, em que esse dinheiro poderia ser investido, tipo saúde, educação, que é de se perceber que é meio precário, entendeu? E o lado positivo é que o Brasil tá se mostrando, isso traz muitos turistas para cá, a economia acaba aumentando por causa disso, toda a parte do turismo. Particularmente, é aquilo que eu falei, tem seus prós e seus contras. Eu avalio muito bem a Copa do Mundo, eu creio que é uma excelente programação, extremamente importante para todos nós cariocas, sobretudo porque vai movimentar a renda, vai criar um pouco mais de riqueza aqui para o estado, para a cidade, e certamente a gente tem que ativar a infraestrutura turística. Então, com isso, também seremos mais conhecidos, tanto domesticamente quanto, sobretudo, internacionalmente. Os positivos, que realmente é uma manifestação cultural, que a grande parte dos brasileiros se apaixona e se comove, que é o futebol, e o lado ruim que todo mundo sabe, né? A gente precisa de bilhões e milhões de reais que são desviados e mal investidos para fazer um evento desse tamanho. Por ser de São Paulo, minha visão é ainda mais crítica, porque lá em São Paulo foram gastos rios de dinheiro para fazer um estádio em uma cidade que já tem 3 ou 4 que poderiam receber os jogos. Então, eu não concordo com isso. É um acontecimento muito brilhante. O Brasil inteiro, tá a Copa do Mundo como as Olimpíadas. É um acontecimento mundial que faz aproveitar o país para o seu progresso, não? Em todos os aspectos. É a imagem mundial para a Europa, o Brasil, o seu progresso está sendo fantástico, não? Enfim, tivemos ali diversos depoimentos, inclusive de um espanhol no final do VT, torcendo para que ele não tenha a mesma performance da última Copa, né, sua seleção. A gente estava falando aqui agora há pouco, Pedro, pegar uma carona num depoimento que você trouxe no início do programa, né? Você citou um pouco das arenas lá de Brasília, a questão das turnês, da movimentação. Teve um jornalista ali de São Paulo que falou, olha, em São Paulo, por exemplo, nós já tínhamos 3 estádios de 3 grandes clubes e não precisava de um 4º estádio. Vou trazer a provocação para você. O que se fará, no seu ponto de vista, com estádios em cidades como Manaus e Natal após o evento, para que não aconteça como a gente falou também um pouco antes do programa, né? No Ninho do Pássaro, em Pequim, o próprio Ninho do Pássaro está hoje numa situação em que ele não se paga, nem com turismo, à custa dos seus custos. Que paralelo você pode fazer com o legado para algumas cidades da Copa que têm mais desafios econômicos para manter esses equipamentos após o evento?
Bom, essas cidades hoje são grandes cidades com um mercado consumidor pujante. Manaus tem lá alguns milhões de habitantes, não é? Uma capital, embora não seja Rio e São Paulo, também merece um espaço de qualidade para que a população possa ter acesso a entretenimento ali. Quando se fala do público de futebol, não tem time de futebol, isso não quer dizer que não tenha público. Se o Flamengo for jogar em qualquer um desses estádios, é casa cheia. É a casa cheia a qualquer preço. A gente está vendo aí os preços praticados pelo Flamengo. Mas aí quem fatura é o Flamengo, o clube adversário, e não o povo local que está ali também tendo benefício com outras atividades. Peraí. Se o povo local tem acesso a esse entretenimento, ele vai pagar por ele, óbvio. Aliás, o estádio ele é feito para que as pessoas possam cobrar ingresso em qualquer que seja a atividade. Seja ela o futebol, seja ela o show da Beyoncé, do Paul McCartney, do Stevie Wonder, ou de quem quer que seja. Então, realmente existe aí o custo do ingresso. Agora, sem o estádio lá, sem o equipamento, nem pagando. Nem pagando, porque não tem. Você não tem a oferta do entretenimento ali para aquela população. Então, todos esses estádios, que são hoje arenas multiuso, que você pode, enfim, aproveitar para várias atividades, eles estão em locais cuja população tem condições de encher aquele equipamento, de viabilizar aquele equipamento para uma série de iniciativas, inclusive futebol. Tudo bem que o futebol local talvez não esteja tão desenvolvido a ponto de disputar uma primeira divisão. Agora, em todos eles, se houver algum jogo da primeira divisão, haverá público no estádio pagando preço para aquele tipo de entretenimento. Foi o que aconteceu em Brasília, onde nós vimos aí os jogos com maior público e renda do Campeonato Brasileiro. Então, times como Flamengo, como Vasco, como Fluminense, como Botafogo, como Corinthians, ou seja, times que têm torcida nacional, onde estiverem, levarão para o estádio um grande público querendo assistir futebol de qualidade. Então, há público e são viáveis. Agora, como é que a gente traz essa discussão, essa reflexão que o Pedro trouxe com grandes clubes do nosso futebol para os clubes dessas locações, né? A gente mostrou no início do programa uma realidade de muitos brasileiros que praticam o futebol e que não têm essa estrutura tão consolidada. Como que essas pessoas gozam dos benefícios desses equipamentos? Ficou claro agora como alguns clubes podem gozar, até a própria população local pode aproveitar, mas e quem pratica futebol e tem dificuldade financeira para sobreviver ao longo dos 6 meses após os campeonatos estaduais? Nos centros menos desenvolvidos, inevitavelmente o Estado tem que participar, né, com algum suporte para que essas equipes mantenham-se ativas durante o período, do ano inteiro. Sim, tem. Quer dizer, talvez não necessariamente subsídio, mas direcionar receitas das suas... A gente estava falando aqui, né? Quer dizer, as instituições públicas ou mistas, elas dedicam receitas de publicidade, patrocínio para as grandes equipes. Por que não separar parte dessas receitas para as equipes, para as instituições esportivas espalhadas pelo Brasil? Por que a Caixa Econômica pode patrocinar o Corinthians e o governo do Amazonas não pode patrocinar um clube de lá? É o mesmo dinheiro público. Aliás, São Caetano, por exemplo, a Prefeitura de São Caetano patrocinava o time de São Caetano e levou o nome de São Caetano para o Brasil inteiro. Mas é uma decisão muito particular de gestão pública, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Até porque o patrocínio, só para complementar o teu raciocínio, o patrocínio de um clube também, ele investe recursos, o que, tecnicamente, pode ser não investido em outras áreas do próprio município. Né? Não, você pega uma entidade pública para investir no esporte, o mesmo recurso pode ser investido em outra coisa. Mas quando você pergunta como um time local pode aproveitar esse estádio, eu te digo que a existência do estádio, por si só, já motiva a esse investimento. Porque é preciso usar o estádio, o Estado construiu o estádio, então o Estado agora investe mais um pouco para viabilizar a utilização máxima daquele estádio, que naturalmente beneficia todo o futebol local e a cadeia produtiva. Por exemplo? Por que isso não acontece? O estádio está ficando pronto agora. Mas a oferta do patrocínio do poder público local já é viável há muito tempo, independente do estádio. Né? Tanto acontece que São Caetano era um exemplo, por exemplo. A Prefeitura de São Caetano. Temos 5.500 municípios no país. Exatamente. Acontece como pontos, coisas pontuais e não uma política nacional. Por exemplo, em Manaus, tem o Peladão de Manaus, que reúne mais de 1.500 clubes, que é uma disputa com times indígenas. Fantástico, uma coisa extraordinária. E não há apoio nenhum do poder público. Nós podemos nos esforçar aqui a dizer o tempo todo como viabilizar os estádios. Já que são uma realidade, eu acho que devemos nos esforçar.
no sentido de viabilizar com shows, com atividades culturais, com multiuso, Até para não deixar o dinheiro embora, né? Para não deixar o dinheiro Não embora. deixar Agora, embora. que na verdade não foi feito com essa intenção, não. Nós devíamos ter ficado com as 8 sedes. Estamos com 12 sedes por uma questão de política. E política é entendido como a política mais rasteira. Partidos políticos esvaziados de vida, de ideologia, de valores, de cidadania, pensando mais em articulações, em barganhas, é que acabaram decidindo isso para poder dar conta do território nacional. Essa foi a questão. Nós já estamos aos 45 do segundo tempo. Eu vou pedir a gentileza de vocês, no Extra Time, fazer um comentário final. Pedro, por favor, a gente sabe que essa é uma discussão que poderia ter mais 1 hora de discussão, mas a regra é clara e eu não tenho muito tempo para vocês. Suas considerações finais, por favor. Olha só, quando os Estados Unidos quebraram, o governo entrou pesado investindo na economia justamente para gerar emprego e renda. Então, essa decisão política de levar a Copa do Mundo para mais do que 8 sedes foi muito boa para o Brasil, porque gerou emprego e renda em mais do que 8 sedes, vai gerar desenvolvimento do esporte e de toda a cadeia produtiva do esporte e do entretenimento nessas cidades todas. E, sem dúvida nenhuma, se pudéssemos levar para mais cidades, como Belém, por exemplo, deveríamos ter levado. O problema é que a FIFA só aceitava 12. Se aceitasse mais, teria sido muito bom se a gente tivesse feito em mais. Pedro Agora, Trongrauzi, coordenador, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Infelizmente, nosso tempo acabou. Consultor da ONU para a Copa 2014 e também coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas. Permita-lhe interromper só para passar a bola para o Maurício Murat. Não vou nem perguntar se concorda, mas suas considerações finais. Eu adoraria concordar com o Pedro. Apenas não é isso que acontece. Isso é um discurso. Vamos ver o que vai acontecer, vamos nos reunir daqui 1 ano ou 2, vamos ver nas Olimpíadas e vamos comprovar que isso não houve essa intenção de gerar emprego, de desenvolver através do estádio. Gerou como pontual, mas o recurso investido foi muito acima do necessário. O atraso das obras é uma loucura que tem método, que depois facilita a não licitação, facilita as obras emergenciais que estão previstas na Constituição, mas só para casos de flagrante calamidade pública e não como está sendo feito. E, finalmente, eu queria dizer o seguinte, parabenizar o Bom Senso Futebol Clube, que expressa, no âmbito do futebol, a movimentação da sociedade brasileira de 2013. Maurício Murat, professor de Sociologia dos Esportes no programa de mestrado da Universo, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Léo, sua vez. É simples e ao mesmo tempo muito complicado. Falta um modelo de gestão que acompanhe as decisões políticas do Estado brasileiro, que de 2, 3 gestões para cá vem investindo muito forte em esporte, né? Vem incrementando essa prática essas decisões políticas, elas estão desacompanhadas, absolutamente desacompanhadas de um modelo de gestão sério, profissional, responsável. Isso falta e eu acredito que a gente vai alcançar em algum momento. Luiz Léo, jornalista e professor de marketing esportivo da PUC do Rio e também agente esportivo. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade que a gente possa juntar esse trio aqui para bater uma bola depois da Copa entre as Olimpíadas. que seja breve. Que seja breve. Ao nosso Paulo André, zagueiro do Corinthians, também o nosso muito obrigado. A todos vocês que participaram pelo programa aqui, participaram do programa aqui pelas redes sociais. O Sala Debate volta na próxima terça-feira e a reprise acontece aos domingos, às 9 da noite. Se você perdeu o programa de hoje, não deixe de assistir pela íntegra no domingo, às 9 da noite. E depois também ele permanece para toda a eternidade, por enquanto, na internet, no site do Canal Futura. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.